foi direto à nossa memória, nos ajudou profundamente no nosso sentimento. Agora imaginemos uma reunião mediúnica. Uma reunião mediúnica é uma questão existencial, não é de uma vida apenas, é para reencarnações e reencarnações sucessivas. Então, quando o médium esclarecedor se dá conta dessa gravidade, ele sabe dos perigos que deve superar e como fazer para superar. Façamos então a exegese da parábola à luz dessa psicologia transpessoal, consciencial, focando essa questão do médium esclarecedor e do trabalho na reunião mediúnica. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Esta passagem cita que Jesus estava cheio do Espírito Santo, que simboliza o estado cósmico pleno. O mestre foi levado pelo Espírito ao deserto, ou seja, esse estado cósmico que todos nós somos em essência, ele está presente dentro de nós. Quando nós estamos lidando na reunião mediúnica com esse outro espírito, nós estamos buscando ajudá-lo no momento em que ele antes estava indo contra as leis divinas. Era sempre o movimento da rebeldia, de odiar, de não querer saber das leis divinas. Imagine esse momento agora, o espírito sendo atendido por movimentos amorosos que os benfeitores organizam. Olha, há recursos tão amorosos, nosso Lacordaire vai aprofundar, mas eu vou só citar. Há recursos tão amorosos, que certa feita eu me comovi num dos atendimentos, como se eu estivesse vendo um desses livros de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda. É que a história que transcorreu naquele momento, fazia menção à história de uma mãe, que mais de 200 anos, ela se disfarçou de servidora na erraticidade inferior do filho que era um chefe de falange. Ela se disfarçou em servidora dele, para que ela, em contato com os benfeitores, fosse dialogando e pouco a pouco pontuando para o filho, que sempre a desprezava. Ele não sabia que era a mãe de reencarnação passada, reencarnações anteriores. E ela então foi trabalhando. Então, quando ela, organizando com os benfeitores, trouxeram esse espírito na reunião mediúnica, e na reunião mediúnica ele teve noção de que a serva que ele desprezava era um espírito de alta envergadura disfarçado, e era a mãe dele. Esse espírito chorou como uma criança, copiosamente, porque da mãe dele ele só tinha lembrança boa. Era o ponto de luz que ele não queria nem pensar na mãe. Então os mentores foram conduzindo para que ele primeiro pensasse na mãe, e ele não queria pensar na mãe, de jeito nenhum. E ele dizia: porque eu não mereço, porque ela está em outro nível, eu sou cruel porque eu sou cruel mesmo, eu fiz o que eu fiz, eu sou tenebroso, e eu nunca vou ter a minha mãe por perto. Foi então que os espíritos apresentaram a serva que ficava perto dele. E quando os espíritos apresentaram a serva, que o espírito destituiu da roupagem plasmada e se mostrou como mãe dele, imagina o choque dele. É um momento cósmico. Então o médium esclarecedor, ele é convidado a ter certeza dessa luz que ele traz, para poder conversar nesse nível com os espíritos, dessa luz essencial que ele é, para poder conversar, dialogar nesse nível com os espíritos. Que símbolo nós podemos ter com o deserto? Jesus foi levado, arrebatado ao deserto. O deserto simboliza o ser na quietude de si mesmo,
Jesus, ao reportar-se a esse deserto, afirma que foi tentado pelo diabo, simbolizando a manifestação do ego na busca de indeferir a legitimidade do ser essencial e, consequentemente, desconsiderar a realidade transcendente do ser. O médium esclarecedor é convidado a ir fundo no deserto de si mesmo. Não é possível uma tarefa dessa envergadura sem o hábito da quietude íntima, do silêncio interior. Sem o hábito do silêncio interior, a mente do médium esclarecedor cria o que nós chamamos de mentalidade dominante. E essa mentalidade dominante é o que André Luiz explica de forma-pensamento. Essa forma-pensamento, dentro dessa mentalidade dominante, é o padrão que o médium esclarecedor tem 24 horas durante o dia, ele traz esse padrão, como todos nós trazemos o nosso padrão. Mas especificamente, esse padrão mental do médium esclarecedor, ele vem com toda a carga daquilo que ele pensa, daquilo que ele realiza, e traz formas pensamento. Se o médium esclarecedor não desenvolve o hábito interior do recolhimento íntimo, muito além da reunião mediúnica, como hábito de vida, na hora que ele vai conversar com o espírito na reunião mediúnica, a mentalidade dominante é que faz presença naquele diálogo. Então, naquele momento, o médium esclarecedor vai querer ser amoroso, somente naquele momento vai querer ser fraterno e compreensivo. O espírito que está ali, claro, tem todo o apoio dos benfeitores, mas é uma parceria entre nós e os benfeitores. O espírito que está ali comunicando capta a mentalidade dominante do esclarecedor e percebe pelas formas pensamento, isso de forma consciente ou de forma subconsciente, depende de como está o estado desse espírito, percebe assim como é a mentalidade dominante do médium esclarecedor, tanto quanto o dominante do médium ostensivo, do grupo em si. Então o deserto é um ponto fundamental, ou seja, o recolhimento íntimo, o hábito de darmos o recolhimento íntimo é fundamental para quem tem o trabalho, desenvolver esse trabalho, está desenvolvendo esse trabalho em reuniões mediúnicas e especificamente o médium esclarecedor. Porque no recolhimento íntimo, o que é que nós somos capazes de perceber quando nós entramos num profundo deserto em recolhimento íntimo? Quando está tudo silencioso, o que nós conseguimos perceber? Nós percebemos o barulho interior. Esse deserto íntimo, esse recolhimento, é para que nós possamos perceber o barulho interior que nós trazemos. E é impressionante o barulho interior. Possamos nós fazermos exercícios dessa natureza em casa e vamos perceber, na hora de fazer nossas orações em casa, vamos perceber como é prático perceber esse barulho interior. Tentemos ficar em silêncio, apenas com o som de uma música, ou talvez som nenhum. Percebamos como a mente começa a falar um monte de coisa dentro da nossa cabeça. Não para de falar, porque nós trazemos esse barulho interior. Esse barulho é barulho do ego. O médium esclarecedor é convidado a começar a sublimar esses ruídos interiores, entrando nesse deserto para um grande recolhimento interior. Nesse recolhimento, ele reconhece a necessidade de mergulhar no deserto de si mesmo, ou seja, onde somente a si pertence todos os pensamentos, e é fundamental para o início da jornada rumo à autoconsciência.
num trabalho em que o médium esclarecedor está diante dos espíritos, e os espíritos podem ter acesso à matriz do médium esclarecedor, como a matrizes da equipe, é muito importante que este hábito da meditação, da oração, da visualização seja uma constante no comportamento da equipe mediúnica do médium esclarecedor. Porque através dessa atitude, dessa ação constante de silêncio e meditação, o médium não vai, obviamente, através do que o Espírito está dizendo, o médium não vai necessariamente tolher todas as colocações do Espírito para, entre aspas, poupar que o Espírito diga alguma coisa que mexa com a matriz do médium esclarecedor ou alguém da equipe, justamente porque o médium não tem essa noção do que está acontecendo na intimidade das pessoas. Isso é um trabalho interior de dever de cada um de nós fazermos essa vigilância e essa mudança. O Espírito vai dizer muitas coisas sobre um controle equilibrado que o médium e a equipe toda oferece, sob a inspiração dos benfeitores, porém, questões às vezes que vão mexer com matrizes, pode estar ali, e somente quem tem tido o hábito de mergulhar dentro de si mesmo e fazer esse deserto, o deserto simbólico, o deserto da autorreflexão interior, é que poderá ter capacidade de lidar com isso com tranquilidade. Quer ver um exemplo? Vamos dar um exemplo prático. Às vezes o médium esclarecedor está trabalhando na reunião mediúnica e o espírito, por exemplo, sabe que o filho daquele médium esclarecedor usa droga. E aí o espírito vai mexer com a matriz do médium esclarecedor. Você está aqui para me doutrinar, né? Você não conseguiu doutrinar nem seu filho. Seu filho está lá se acabando com a droga, vai vir aqui ser escravo nosso. E você está aí tentando me convencer? Eu acho melhor você voltar para casa para tentar convencer seu filho, porque ele vai morrer logo logo e vai vir fazer parte da nossa gangue. Eu pergunto, mexe com a matriz ou não mexe? Mexe. Se não houver o hábito do silêncio interior, o que o médium esclarecedor vai fazer? Vai se sentir imensamente culpado, vai abandonar o trabalho, possivelmente, pode chegar a esse nível. Porque ele vai chegar à conclusão realmente que ele não tem nem qualidade para trabalhar no trabalho do bem, já que lá na família dele está perecendo. Vejamos como é ardiloso o processo. Então nós realmente somos convidados a fazer esforços para entender que o que nós estamos nos esforçando em família, estamos nos esforçando interiormente, estamos nos esforçando enquanto comunidade espírita, são recursos, e que estar nos esforçando na reunião mediúnica também é um recurso, que sair desse trabalho não vai ser solução, vai ser, na verdade, deserção. E deserção, para nós que temos muito o que ainda quitar na consciência, não é bom negócio. Disse-lhe então o diabo: se tu és filho de Deus, manda esta pedra que se torne em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Primeira tentação, sentimento de privilégio. Vejamos como que o diabo fez. Ele propôs para Jesus transformar o quê? Pedra em pão. Veja só, a necessidade desvairada, representada pelo ego diabólico, que nos situa os pensamentos com colocações insensatas, constitui um desafio enorme para todos aqueles que iniciaram a jornada da autolibertação pela autoconsciência. Ou seja, existe possibilidade de nós, enquanto filhos de Deus, termos algum privilégio diante de outro filho de Deus? Nós somos melhores do que alguém? Sim ou não? Não. Mas a tentação do sentimento de privilégio, simbolizada nessa parábola, é uma tentação muito grave, porque em termos de trabalho mediúnico, quando estamos lidando com esse trabalho mediúnico, às vezes vem a tentação do sentimento de privilégio. Como assim? Ah, olha, nossa, eu vou contar só para você.
mas eu sinto que você é um médium melhor esclarecedor do que o outro ali, eu sinto que você é melhor do que ele. Não acontece muitas vezes isso? E é muito perigoso, porque o médium esclarecedor, que não auxilia a pessoa no que ela acabou de colocar, comete um equívoco com ele e com a pessoa, porque de maneira nenhuma esse sentimento de colocar uma pessoa com privilégio é saudável em reunião mediúnica. Ou às vezes trazer o sentimento de privilégio para o médium. Tem um médium principal na reunião mediúnica, esse médium aqui é o principal, se ele não vier, não vem benfeitor, se ele não vier, não vem os espíritos, só com ele que vem. Também é um sentimento muito grave. Esse é um sentimento que devemos estar bastante atentos, porque quando os espíritos mistificadores, eles intentam enganar a reunião, uma das primeiras coisas pelos quais o viés que ele vai, o espírito mistificador, é criar uma ideia de que o grupo é um grupo especial. Esse grupo mediúnico é um grupo especial. O infalível vem daqui a pouco. Esse é um grupo especial. Olha, vocês são especiais assim, são diferentes. Eu já fui em outros grupos, mas aqui sim. Então quer dizer que Jesus favorece só aquele grupo e os outros grupos não? Vejamos que são técnicas ardilosas para induzir as tentações do ego. Nesta passagem, a sua forma de abordar é sutil e aparentemente correta, mas se analisarmos com profundidade, verificaremos que o ego diabólico faz um perigoso convite para a quebra da lei do equilíbrio, buscando ordenar uma transformação fantasiosa de pedra em pão. Uma das outras formas também perigosas de estar adentrando a esse sentimento de privilégio é acreditar que dentro de uma reunião mediúnica, de uma hora para outra vamos transformar a pedra do ódio daquele espírito em pão de abnegação, em pão de renúncia, vamos dizer assim. É acreditar que a doutrinação, entre aspas, o esclarecimento, é que vai resolver a questão. Não foi a partir daquela doutrinação que o espírito vai ficar agora bem. Não é. Esse é um sentimento de privilégio, porque o processo na reunião mediúnica é apenas uma etapa de muitas etapas no atendimento daquele espírito. Levar em conta as nossas necessidades e solicitar privilégios ao Senhor da vida é aceitar a proposta egóica que nos sitia a casa mental. Uma outra questão também que vale a pena refletir. Em qualquer situação que estejamos, quando nós decidimos trabalhar numa reunião mediúnica, é porque nós decidimos trabalhar numa reunião mediúnica. Nós não estamos ali para pedir vantagem aos espíritos. Olha, eu vou trabalhar na reunião mediúnica hoje, está muito difícil lá em casa, mas eu vou trabalhar. Eu sei que se eu trabalhar, minha vida vai melhorar, tudo vai acontecer. É uma doce ilusão, que vai virar numa amarga decepção. Porque que critério é esse que poderíamos estar utilizando mentalmente, de estarmos indo numa reunião mediúnica, trabalhar ali com os espíritos e criar a ilusão do privilégio de que é por causa disso que eu nunca vou ser atacado, que as coisas da minha família vão melhorar, que tudo vai... Mas as coisas da minha família vão melhorar se eu me esforçar. Meu filho vai deixar essa rebeldia se eu aprofundar meu diálogo com meu filho. Não é eu estar com um problema lá em casa e, amigos, olha, vamos fazer reunião mediúnica lá para a gente? Não é isso. Às vezes a gente vê, a pessoa tem um desafio que é familiar, que precisa de relacionamento interpessoal saudável, e ela deposita nos espíritos, então ela solicita a equipe do centro, que ela faz parte, para fazer uma reunião mediúnica para que possa, entre aspas, retirar os espíritos obsessores lá da família e tudo mais. Ainda tem esse termo, retirar os espíritos obsessores da família. Mas a questão não é essa.
A questão foi a ausência do diálogo fraterno dentro de casa. Não é utilizando o mecanismo assim que se resolve a outra questão. Então vejamos que há formas e formas. Então estarmos na reunião mediúnica e trabalharmos como médiuns esclarecedores ou médiuns ostensivos não nos traz privilégio sobre qualquer coisa em nada. Nossos desafios continuarão os mesmos, porque eles só vão se modificar se nós começarmos a nos modificar naqueles desafios. Agora, por nós trabalharmos na reunião mediúnica, nós vamos receber experiências, lições, mensagens, consolações muito profundas, para que a gente saiba aproveitar e aplicar isso realmente na nossa vida. Isso sim, lições e alegrias que o mundo desconhece. Lições de ver histórias tão tocantes que o mundo às vezes, o mundo que eu digo, a visão materialista, né? A visão materialista desconhece profundamente, porque vem de histórias de um amor tão intenso que somente quem decidiu estar no trabalho do bem, da reunião mediúnica, pode ter essa chance de ver. É da característica dessa oportunidade de ver histórias tão comoventes como essa, que são lições para nós, mas que não vão nos retirar o trabalho específico da reunião mediúnica, nos retirar o dever de cumprir com outros deveres que temos. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Enquanto o ser humano não se permite sentir a presença de Deus em si, mesmo nas horas de maior necessidade, continuará passando imensa fome de paz. O médium esclarecedor é convidado a dar, dentro dos seus esforços, uma importância muito grande sobre a sua maior necessidade. A maior necessidade do trabalhador da mediunidade não é atender os espíritos. A maior necessidade é dele aproveitar a experiência dos espíritos para se tornar um espírito melhor e saber que o que ele está vendo ali não é ficção, é realidade e pode acontecer sim com ele, mesmo com todos os supostos conhecimentos espíritas que ele adquiriu. Não importa, as páginas de livros que nós lemos, as linhas de livros que nós escrevemos, as páginas de livros que nós psicografamos, o que importa é o que nós consideramos e fizemos no coração. Ser espírita não é credencial de nos livrar de sermos atendidos numa reunião mediúnica um dia. Muito pelo contrário, podemos dizer que por sermos espíritas e não cumprirmos o que o espiritismo nos oferece, somos grandes candidatos à reunião mediúnica, mas não como colaboradores, como atendidos, o que é lastimável. Porque é interessante analisar que aqui na Terra nós dizemos-nos colaboradores, e depois quando desencarnarmos vamos ser atendidos. Não é da natureza da lei do mérito, se realmente nos esforçamos, continuar a atender e auxiliar as reuniões mediúnicas, mas isso só é possível dentro de um verdadeiro processo de compromisso com a própria consciência. Então o diabo, levando a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e disse-lhe: dar-te-ei toda a autoridade, glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Veja, ele pegou Jesus, levou para o reino, para um ponto, mostrou todos os reinos e as glórias, e disse: vou dar isso a você. Nós que sabemos que Jesus é o governador do planeta Terra, que é o Senhor de tudo, imagine aquele espírito, se isso fosse uma história, mas é uma parábola, dizendo ao governador da terra que vai dar, entre aspas, os reinos da terra para o governador da terra. Veja, que incongruência. Aqui é um outro símbolo, é uma outra tentação essa passagem. É a tentação da superficialidade, uma grave tentação.
O médium esclarecedor, ele é pessoa humana, e por isso, pessoa humana passa por todos os níveis de desafios que nós, enquanto humano, passamos, claro. Mas o que faz do médium esclarecedor um médium de autoridade moral sobre os espíritos é a sua capacidade de aprofundar a vida dentro de tudo isso que ele está aprendendo na experiência mediúnica. Ele não considera um espírito como uma mera comunicação, como, por exemplo, temos exemplos de que consideram pacientes como se fosse mais um número que chega e eu dou a receita. Essa descartabilidade, essa superficialidade, ela está muito presente na sociedade atual. Nós conversamos uns com os outros de maneira superficial muitas vezes. Não paramos para ouvir o outro falar, dizer do que está sentindo. E trazemos esse comportamento superficial de uma vida acelerada, de uma vida que tem muita correria, porque eu preciso correr demais para pagar as contas e, enfim, os argumentos sempre parecem lógicos, e essa superficialidade que criamos na vida social, na vida familiar, nós muitas vezes trazemos para o intercâmbio mediúnico. E é muito importante o médium esclarecedor compreender que naquele momento ele está lidando com dores, processos intensos, e que são espíritos sob a égide do Cristo, ou seja, espíritos que, apoiados pelos espíritos superiores, sob a égide do Cristo, muitas vezes vêm sendo convidados há tantos séculos, e é naquele momento que ele vai ser atendido, do ponto de vista mais consciente para ele. E o médium esclarecedor lidar com uma questão dessa com superficialidade é muito grave. É muito mais grave do que qualquer comparação que possamos fazer em termos de invigilância, de uma pessoa que tem uma grave responsabilidade e faz um processo leviano. Quando nós trabalhamos com a profundidade, nós angariamos exatamente o ponto de amparo moral dos espíritos superiores. Mas quando nós começamos o hábito da superficialidade, nós estamos agindo com o que é chamado de leviandade. Quando nós atuamos e agimos com leviandade, nós atraímos espíritos levianos. E os espíritos levianos vão inspirar não apenas o médium esclarecedor, como a equipe também. Não adianta querermos fugir dessa verdade. Não sou eu que criei a lei de atração, foi Deus. Tudo aquilo que nós produzimos, nós atraímos. Produzimos um comportamento de leviandade, atraímos espíritos levianos. E aqui eu gostaria de pontuar uma gravidade nesse sentido. O médium esclarecedor, ele é convidado a se abrir para intuições e não para imaginações. Médium esclarecedor não fica imaginando o que ele está vendo. Ele é intuído e ele percebe se é real ou não. Não fica dizendo ao espírito: olha, estou vendo que você na outra existência fez isso. Ele não imagina. Ou ele é intuído real, ou ele se foca no esclarecimento com base doutrinária evangélica e pontua isso. Porque essa ideia de criar questões, imaginar coisas para impressionar o espírito, isso sim, é a abertura para a sessão mistificadora da casa espírita e não desobsessora. Porque não se brinca com questões dessa natureza. Nós não estamos ali em reunião mediúnica, aquilo não é uma sessão cênica, não é teatro. Aquilo é uma reunião de alto contato psíquico. O que deve haver dentro do deserto, dentro dessa questão interior, do silêncio interior, é se abrir para as altas intuições que vêm, e somente produzir no vocabulário aquilo que sentir que é verdadeiro.
porque há o hábito, às vezes, de começar a criar coisas dentro do diálogo fraterno, o que é muito perigoso.